2005 foi criado o Plano 2 do Aeros. Onde é que está o grande problema da criação do Plano 2? É que mudou o critério de contribuição. Nós falamos no começo. O critério era 9% da folha total de pagamento. Em 95, com a criação do Plano 2, virou 9% da folha de participantes. Reduziu bastante. Ele poderia ter criado um novo plano? Poderia, mas não com aqueles 9%. Aqueles 9% já eram. Então, houve uma redução brutal da contribuição da patrocinadora, que passou a contribuir com o mesmo dinheiro, passou a contribuir para 2 planos diferentes. Desfalcou o dinheiro do primeiro plano, e isto foi autorizado pela Secretaria de Previdência Complementar. Se omitiu no fim da terceira fonte e autorizou agora que fosse reduzida a contribuição de 9% do total da folha para... da folha total para folha de participantes. Aí veio o segundo problema, nós estamos falando 95, falamos 92, terceira fonte, falamos 95, este problema de quebra de critério de custeio. Falamos agora, 97, saída da TAM. A TAM também pertencia ao fundo, mas qual era o problema? O problema é que o Estatuto do Aeros previa quem quiser sair, nós vamos fazer o cálculo para dizer o quanto tem que aportar aqui no fundo de pensão. Quem quisesse sair, teria que aportar dinheiro. A TAM saiu levando o dinheiro do fundo de pensão. Arrancou, tirou o dinheiro do fundo de pensão e levou para um banco privado. Ora, o estatuto da entidade foi quebrado, era outra coisa que previa o aporte para aquele contingente que já estava lá dentro. Foi quebrado. Também aí em 97. Em 2002, nós tivemos uma situação extraordinária. Extraordinária. Há 2 dias do final do governo Fernando Henrique Cardoso, a Secretaria de Previdência Complementar aprovou uma modificação de estatuto. Estilhaçou aqueles 2 planos em, se não me engano, 19 planos de benefícios, se não me engano. Passou a ter plano 1 Varig, plano 2 Varig, plano 1 Transbrasil, plano 2 Transbrasil, plano 1 SATA, plano 2 SATA, plano 1, o diabo. 19 planos, com a seguinte característica no que se referia a Varig. A partir de hoje, a patrocinadora poderá contribuir com quanto quiser, quando quiser e se quiser. A Secretaria de Previdência Complementar aprovou a figura da patrocinadora que não patrocina. E, evidentemente, que a Varig nunca mais quis patrocinar nada e nunca mais verteu dinheiro para nada, até porque a companhia já estava numa situação difícil naquele momento. Nós estamos falando final de 2002. Pois bem, mas no decorrer desse tempo todo, nós tivemos, em vários momentos, a Varig não pagava. Chegava no final do ano, batia na porta do Aeros, não conseguia pagar. Não seja por isso. Não seja por isso. Vamos renegociar essa dívida. E esta dívida era renegociada. 5 anos de carência e mais 15 para pagar. Isso era um contrato. O contrato vinha a compor o ativo do plano de benefício. Dentro do balanço nós temos o ativo e o passivo. No ativo nós temos os bens e os direitos. Estavam ali os direitos. Um contrato com a Varig se comprometeu a pagar. Pega-se o contrato, leva lá na Secretaria de Previdência Complementar. No ano seguinte, no entanto, a Varig, olha, lamentavelmente, não consegui pagar de novo. Não tem problema, vamos renegociar. Alguns com garantia, alguns com garantias inimagináveis. Por exemplo, dou como garantia os recursos financeiros da conta número tal da Agência Centro do Rio de Janeiro. Ora, a garantia foi o número de conta. O número de conta não dizia, teve contrato que não dizia. Teve contrato que dizia que entrava fatura de cartão de crédito. Mas teve contrato que não dizia de onde entrava dinheiro. Então, a garantia era o número da conta, dou como garantia o número da conta. Ora, nós temos a resolução CGPC 17 que dizia, para caso de renegociação de dívida de patrocinador, o que é que deveria ser feito? Nada daquilo foi cumprido. As garantias, efetivamente, eram pífias. Significavam a volta ao sistema anterior, que era aquele que, se a patrocinadora quebrasse, o fundo quebrava junto, que era aquele dos Estados Unidos, que era aquele que o legislador de 1977 quis evitar quando fez a Lei 6435. Pois bem, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. 5 vezes. Renegocia, carência,
15 anos para pagar, 5 anos de carência, 15 anos para pagar. 6 vezes, 7 vezes. 5 anos, carência e tal, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes, 21 vezes. 21 vezes a Varig bate na Porto Aeros e diz, eu não posso pagar, não tem problema, vamos fazer um contratinho, levar lá para o governo, para a Secretaria de Previdência Complementar, que fica tudo bem, dando essas garantias pífias que eram dadas na época. Então a pergunta é, como é que um fundo de pensão quebra em regime de capitalização? Quebra quando se adota a fantasia de que uma pilha de contratos equivale a dinheiro. Na hora que a Varig quebrou, tinha uma pilha de contratos. Em valor, sei lá de quanto, hoje, em valor próximo, provavelmente, a 5 bilhões de reais. Corrigindo, talvez até mais do que isso. Não tinha dinheiro, só tinha papel. Só tinha papel. O ativo econômico financeiro do balanço do Aeros era composto de papel. Dívidas da patrocinadora e tal. E como é que a autoridade pública autorizou isso? E aqui não entra um governo só. Isso começou lá em 85. E veio um governo atrás do outro, todo mundo coonestando este absurdo que é empilhar contratos. Então se criou um regime, não era de capitalização, que exige capital, criaram o regime de contratação, que exige fazer contrato. E empilha contrato, empilha, vai comer contrato, vai dividir um pedaço de cada contrato para participante, para assistido, para aposentado. Não vai. Então o fundo quebrou e hoje paga em processo de liquidação. Por conta disso, nós movemos uma ação civil pública. E tão flagrantes as ilegalidades que nós obtivemos antecipação tutela no 2º grau. Desembargadora Federal Neuza Alves, aqui no TRF de Brasília. A União levou num primeiro momento, a União não pagava, e a gente forçando, intimava, não pagava, pedimos sequestro de verba de publicidade do governo, que costuma ser a verba mais inútil, com perdão da franqueza. Pedimos esse sequestro, o juiz naquele momento não deferiu, mandou intimar mais uma vez e tal. A União entrou com pedido de suspensão de segurança no STJ. O presidente do STJ entendeu que não havia matéria legal, mas apenas matéria constitucional, remeteu para o Supremo. Era a presidenta, a ministra Ellen Grace. A ministra Ellen, naquele momento, suspendeu tão somente a multa diária que nós tínhamos conseguido fixar contra a União. Só que uma decisão sem multa diária e sem outro mecanismo de pressão é uma decisão complicada, uma decisão eunuca. Tentamos cumprir. Num determinado momento, quando foi ratificada a decisão, dizendo ela vale, tem que cumprir de uma vez, a União entra com um aditamento ao pedido, com um novo pedido de suspensão, um novo pedido naquela suspensão de liminar. Eu estou meio perdido no meu tempo. A União entrou com um novo pedido de suspensão de liminar no Supremo, aí já era presidente o ministro Gilmar Mendes. E o ministro Gilmar, ele entendeu por suspender completamente. E aí é que é o terrível, esse incidente chamado suspensão de segurança ou suspensão de liminar é um incidente terrível. Ele não tem nada a ver com o fundo da causa, não tem. Ele diz respeito a dano à ordem pública, a dano à ordem econômica, dano à ordem à saúde pública, mais uma outra coisa. O presidente Gilmar Mendes, presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes, entendeu por suspender. Numa audiência que nós tivemos lá, até aqui registro o agradecimento ao senador Álvaro Dias, que não está aqui no momento, mas o reconhecimento pelo trabalho que ele também desenvolveu junto com o senador Paim nessa questão do Aeros. Estive com o ministro Gilmar, junto, a convite do senador Álvaro Dias, e ponderando, senador, ministro, da maneira como foi dada a suspensão de segurança, é até o trânsito em julgado dessa ação. E o trânsito em julgado dessa ação civil pública em defesa dos participantes do Aeros só vai se dar daqui a 15 anos, todos estarão mortos. Então, aí ele disse, não, isso eu posso ver no meu voto, nós vamos ver no dia do julgamento. E, de fato, no dia do julgamento, o ministro Gilmar modificou seu voto, dizendo, eu mantenho a suspensão só até o julgamento de mérito do 1º grau, a sentença do juiz da 14ª vara. No momento que porque ele disse, eu me sinto desconfortável de autorizar um gasto tamanho desse da União, sem que nós tenhamos a sentença de 1º grau. Ora, nós ponderamos, não temos de 1º grau, mas nós já tivemos 3 desembargadores, ainda em agravo de instrumento, que já se manifestaram a favor. Não, mas não interessa, eu quero a sentença de mérito para não abrir um precedente dessa magnitude e tal. Pois bem, foi o entendimento do ministro.
Tivemos votos maravilhosos do nosso lado, na tese que defendíamos, o voto do decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, voto do ministro Marco Aurélio Faria de Mello, voto do ministro Carlos Aires Brito, voto do ministro Eros Grau. Tivemos 4 votos no Supremo, e os demais não foram a nosso favor para viger agora. E os demais não foram ruins, exceto o do ministro Joaquim Barbosa, que queria jogar para o julgamento da apelação, e a apelação significa mais 5 anos. O julgamento for favorável, e eu tenho dificuldade em construir uma tese de por que não seria favorável. Se a União aprovou cada um daqueles contratos, cada atrocidade, cada mudança de contribuição, o fundo nasce com 3 fontes, uma, contribuição total da folha, a outra, 3%, tira primeiro a perna dos 3%, o órgão a quem não cabia opinar sobre isso, e o órgão a quem cabia opinar se omitiu desgraçadamente. Segundo, altera o critério de contribuição de 9% da folha total para 9% da folha de contribuição, da folha de participantes do plano 1, diminuiu radicalmente a contribuição para aquele plano. Depois nós tivemos a história da saída da TAM, depois nós tivemos o estilhaçamento dos planos de benefício em 2002, e aquela autorização para contribuir com quanto quisesse, quando quisesse, se quisesse. E, por fim, os 21 contratos com a Varig, os 8 contratos com a Transbrasil, ilegais, ilegais, ilegais. O regime de capitalização foi desnaturado para ser transformado em um regime de contratação. Empilha contrato aí, faz de conta que um dia isso vai ser pago. E essa questão de contratação permanece hoje em outros fundos de pensão. Lá no BASA, lá na CAPAF agora, está havendo tentativa de fazer um contrato daqueles onde não se paga o principal, se paga de vez em quando um jurinho, não é? Então, isso está sendo cotidiano na Previdência Complementar Brasileira. O caso Aeros foi um, tem outros que gostaram da ideia, não diz respeito apenas a Petros, a Portos, diz respeito também à CAPAF, por exemplo, que nós acabamos de comentar, fundos que vêm enfrentando dificuldade, onde a fiscalização é pífia, é ruim, e é essa situação em que nós chegamos. Teria algumas questões a levantar sobre a legislação de fundo de pensão. Então é melhor... Então eu posso encerrar. Obrigado, amigos. Desculpe o tempo.